dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você vai assistir aqui a esse nosso encontro de todas as quintas, tudo bem? Eu sou o Fábio Costa, muito prazer para você que não me conhece. Inscreva-se aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito e acompanhe não só os TBTs da televisão todas as quintas-feiras, como também todas as nossas novidades, entrevistas, críticas, lives, resumos da sua novela preferida e tudo mais, certo? Nesta semana, o nosso assunto é um novelista que está no ar com uma novela em reprise de bastante sucesso na Record TV, chamada Essas Mulheres, que vai ao ar todos os dias por volta das 4 da tarde, né? 15, 10 para as 4. E que, frequentemente, né, podemos dizer, que ele dá declarações, seja por rede social ou em entrevistas, a respeito da sua situação de desagrado, podemos dizer, quanto à sua produção, que é vasta e que não é aproveitada pela emissora que o contrata, a mesma Record TV. Falamos de Marcílio Moraes. Marcílio Moraes já escreve para a televisão há mais de 30 anos. Ele estreou na televisão como colaborador na novela Roque Santeiro, de Dias Gomes, em 1985, na TV Globo. E, na ocasião, ele já tinha experiência como escritor, como autor de contos e também como dramaturgo, com peças encenadas, inclusive uma delas baseada no caso da menina Araceli Cabreira Crespo, que foi barbaramente assassinada na década de 70 no Espírito Santo. Essa peça foi encenada em 1980 e chegou à televisão porque ele colaboraria inicialmente, trabalharia junto com o poeta Ferreira Goulart, que desenvolvia o projeto de uma minissérie. Os dois foram apresentados por um amigo comum. A minissérie acabou não acontecendo, mas Dias Gomes, que era muito amigo de Ferreira Goulart, acabou indicando Marcílio Moraes para compor com Agnaldo Silva e Joaquim Assis a equipe que desenvolveria os capítulos de Roque Santeiro, que ele havia iniciado em 1975 e que, então, 10 anos passados, seria levado a cabo, poderia chegar ao público com o advento da nova república. E assim foi. Logo em seguida, Marcílio Moraes escreveu com Lauro César Muniz uma novela de grande sucesso no horário das 8 da mesma Rede Globo, Roda de Fogo. Roda de Fogo contava a história de um empresário que descobre que vai morrer dentro em breve, Renato Vilar, interpretado por Tarcísio Meira. E a sinopse dessa novela e os 10 primeiros capítulos dela, segundo o próprio Marcílio, foram desenvolvidos por ele. E depois, então, deu-se a parceria entre Marcílio e Lauro César Muniz. Na sequência, uma nova novela das 8 a partir de original de Dias Gomes, Mandala, que era uma recriação modernizada do mito grego da peça de Sófocles, Édipo Rei, sobre o filho que, sem saber, se apaixona pela mãe da qual ele foi separado 20 e tantos anos atrás. Édipo, Felipe Camargo, e Jocasta, Vera Fischer. Mandala teve muitos problemas, muitos tormentos de bastidores, inclusive com a censura, que implicou muito com esse caso incestuoso, né? Embora a ditadura tivesse acabado, a censura ainda não havia acabado, ironicamente. E só acabou com a Constituição, que nós temos aí em vigor até hoje, que entrou em vigor em outubro de 88, 5 meses depois do final da novela. Depois desses 3 trabalhos, com bastante crédito para sua figura de autor, e desenvolvidos com bastante garra, bastante talento, habilidade de dramaturgia, especialmente Roda de Fogo e Mandala, com todas as suas dificuldades e vicissitudes, Marcílio Moraes dividiu, vamos dizer assim, a autoria de uma novela das 7 com Euclides Marinho e Leonor Basser em 1990, chamada Mico Preto. Essa novela, falamos dela aqui outro dia, quando citamos as novelas de 1990, que os personagens da atual novela das 7, Verão 90, vamos dizer, assistiriam, né? Mico Preto foi uma comédia das 7 horas, protagonizada por Luiz Gustavo na pele de um funcionário público, funcionário da prefeitura de Nova Iguaçu, onde ele morava, que, por um engano, é nomeado procurador de uma milionária, Áurea Menezes Garcia, personagem de Márcia Real, e essa sua nomeação e o contato que ele passa a ter com aquele mundo dos ricos e sortudos na vida, coisa que ele nunca foi, é que deflagra os grandes conflitos, os acontecimentos da história, relacionamentos amorosos, a luta pelo poder nas empresas Menezes Garcia e por aí vai. Depois de Mico Preto, outra novela de Marcílio Moraes só viria a
ao telespectador só chegaria ao público em 1993. Sonho Meu, que ele escreveu junto com Lauro César Muniz, Maria Adelaide Amaral e Margarete Buri como seus coautores, Lauro supervisor, que era uma junção, embora bastante adaptada, uma recriação, né? Vale a pena sempre a gente considerar que Sonho Meu é uma novela inédita, baseada em 2 sucessos antigos, ajuntados na ocasião. A Pequena Órfã, de 1968, e Ídolo de Pano, de 1974, ambas de Teixeira Filho. Entre Mico Preto e Sonho Meu, Marcílio escreveu com Dias Gomes a minissérie As Noivas de Copacabana, que, para quem assistiu, eu recomendo que, se você não assistiu, assista. É uma minissérie bastante impactante, envolvente, um suspense centrado num maníaco chamado Donato, vivido por Miguel Falabella, que assassina cruelmente moças que ele faz por onde se vistam de noivas, né? Porque ele tem uma perturbação qualquer que o faz sempre matar as mulheres vestidas de noiva após uma grande desilusão que ele teve com a sua própria noiva no passado, que ele matou, e por aí vai. Em 1995, junto com outros autores, entre os quais Antônio Mercado, Lilian Garcia e Margarete Buri, liderados por Dias Gomes, viúvo de Jeanette Claire, Marcílio escreveu Irmãos Coragem, em sua nova versão, que foi produzida para celebrar os 30 anos da TV Globo. Nos anos seguintes, participou da equipe de criação de 2 minisséries, outra com Dias Gomes, que foi o último trabalho do dramaturgo na TV, Dona Flor e seus 2 maridos, baseada na obra de Jorge Amado, e Chiquinha Gonzaga, uma nova parceria com Lauro César Muniz. Marcílio Moraes é um roteirista bastante habilidoso, e isso nós podemos ver não só nesses trabalhos que eu já citei e nos que ainda citarei, como também para quem tiver a oportunidade de ler o seu romance O Crime da Gávea, que recentemente foi adaptado para o cinema, e o mais recente, que eu ainda não li, mas preciso ler, chamado Entre as Estrelas, Aquiles, que fala justamente de um autor de telenovelas, um escritor de televisão, né? Há muito de biográfico e há muito de ficcional, o que é um e o que é outro não se sabe, apenas Marcílio pode nos esclarecer, não é? Mas o romance trata, eu não li, mas isso eu sei, sobre as agruras da vida do escritor de televisão. Depois desses trabalhos todos na TV Globo, entre os quais também um teletema em 1986 chamado Laércio é Nosso Rei, inspirado no Rei Lear de Shakespeare, o especial de fim de ano da Grande Família em 1987 chamado O Natal da Grande Família, que reunia aqueles personagens 12 anos depois do final da série original da década de 70, Jorge Doria, Heloísa Mafalda, Brandão Filho, Osmar Prado, etc. Marcílio Moraes chegou à TV Record, ou a Record TV, como a gente usa hoje, em 2005, quando ele foi convidado pelo diretor Erval Rossano, que estava na casa na época, dirigindo A Escrava Isaura, com grande sucesso. Foi a novela que inaugurou essa fase recente de produção da emissora, com Bianca Rinaldi, Leopoldo Pacheco, etc. E Marcílio chegou para se unir a Rosane Lima no desenvolvimento justamente de Essas Mulheres, essa novela que hoje nós podemos acompanhar em reprise e que une tramas e personagens de 3 livros de José de Alencar. A ação se passa em 1880 e ela une 3 romances de José de Alencar, Senhora, Diva e Lucila, que muita gente pode se lembrar desses títulos na série da Ática, série Bom Livro, com as capas pretas, desenhos muito bonitos, etc. São livros que vale a pena ler, embora muita gente não se interesse por eles, né? A boa literatura não tem idade, assim como o bom cinema e a boa televisão, fica essa mensagem. Mas voltando, essa novela fez bastante sucesso na época e conseguiu manter uma audiência cativa para a emissora que vinha de A Escrava Isaura e depois ajudou no estabelecimento das novelas seguintes, Prova de Amor, Bicho do Mato, etc. Convidado a desenvolver uma outra sinopse para o horário mais nobre da casa, por volta de 8, 9 da noite, Marcílio criou a novela que foi um fenômeno de repercussão fora da TV Globo. Vidas Opostas. Vidas Opostas é uma novela excelente, para o meu gosto e para o de muita gente, né? Vidas Opostas centrou boa parte dos seus personagens na figura de moradores de uma favela do Rio de Janeiro, sem que eles fossem todos mostrados como bandidos, embora o banditismo, obviamente, existisse, porque ele faz parte da realidade desse ambiente retratado, né? Mas nem todos os personagens do morro, né, da favela do Torto,
que era mostrada na novela e que tinha suas cenas gravadas em Tavares Bastos, no Rio de Janeiro, nem todos esses personagens eram ligados ao crime, muito pelo contrário, eles sofriam, padeciam dessa relação que eles tinham que encarar no seu dia a dia, né? E o grande romance dos personagens Miguel e Joana, vividos por Léo Rosa e Maitê Piragibe, se relaciona com essa dura realidade do morro, onde morava essa moça, e da infelicidade com a sua condição de herdeiro das grandes empresas de Isis Campo Belo, personagem de Lucinha Lins, a sua mãe, da parte de Miguel, né? Essa novela Vidas Opostas, ela quebrou um grande tabu na televisão que existia, ainda existe, mas existia com mais força até a ocasião quando a novela estreou no final de 2006. Acreditava-se, especialmente na TV Globo, conforme o próprio Marcílio declara, que personagens que morem na favela, ligados ao crime diretamente ou não venderiam as cotas de publicidade necessárias, nem ações de merchandising, porque supostamente o público não gostaria de assistir uma novela com aquele clima e nem os anunciantes gostariam de ligar as suas marcas a uma história ambientada naquela situação de morro, de favela, de banditismo e de pobreza. Foi um ledo engano, porque especialmente nas noites de quarta-feira, a novela atingia índices de audiência muito bons, enfrentando o jogo de futebol sagrado da TV Globo, não raro, vencendo o jogo em audiência, especialmente na Praça do Rio, e, para quem ainda tinha alguma dúvida, reafirmou-se aí o grande talento, a grande habilidade de Marcílio Moraes de dar audiência para as emissoras que o contratem com as suas novelas. Novelas sérias, sem pieguismo, embora com amor, sem demagogia, embora envolvendo temas bastante na ordem do dia, bastante sérios, como política e as suas relações nem sempre muito limpas com o próprio crime. Depois de Vidas Opostas, o autor criou uma série que tinha uma ambientação semelhante e colocava no embate principal uma delegada, Catarina, vivida por Francisca Queiroz, e um bandido, o Nandinho, vivido por Ângelo Paes Leme, já de presença marcante em Vidas Opostas. Essa série é A Lei e o Crime, que recentemente teve uma reprise na comemoração dos 65 anos da Record TV, e em 2010 uma novela totalmente diferente de Vidas Opostas, embora também tocando em certas feridas, especialmente da política, Ribeirão do Tempo, que foi reprisada à tarde pela Record, felizmente, em 2017. Protagonizada pelo nosso recentemente falecido Caio Junqueira, né, no papel de Joca, Bianca Rinaldi como Arminda, a empresária, administradora, que se envolve justamente com esse Joca, entre aspas, um projeto de investigador no qual ninguém botava muita fé, e a grande intriga do poder de Ribeirão do Tempo, e para muito além daquela cidade, se relacionava diretamente com a construção de um resort e com a busca da Madame Eleonora do Réu, uma participação muito especial de Jaqueline Lohans, pelo seu filho, do qual ela foi separada décadas atrás e que nós descobrimos que é o maior bêbado da cidade, Querêncio, que era vivido por Taumaturgo Ferreira. Essa foi uma grande ironia, mas que serve justamente para marcar a grande transformação operada não só na vida de Querêncio, mas de todos os personagens que eram os habitantes de Ribeirão do Tempo, né? E, a exemplo de Vidas Opostas, como Jackson, Heitor Martinez, que nós podemos ver atualmente de volta à TV Globo em O Sétimo Guardião, teve em Ribeirão do Tempo um papel muito marcante e de vilão, o malvado que orquestrava muitas maldades na cidade, que era o senador Nicolau, filho do senador Érico Henrique Martins. Ribeirão do Tempo foi a última novela de Marcílio Moraes para a Record TV até agora, embora ela já tenha 9 anos que serão completados em breve, em maio, pouco antes do aniversário de 75 anos do próprio autor, que é em junho. Depois de Ribeirão do Tempo, ele desenvolveu uma série que teve poucos episódios, chamada Fora de Controle, com Milen Cortaz, que também está no ar em O Sétimo Guardião atualmente, como o delegado Gilberto Machado, que usa calcinhas, etc. E uma minissérie que eu particularmente acho excelente, chamada Plano Alto, exibida em 2014, protagonizada pelo mesmo Milen Cortaz, com Bernardo Falcone e Gracindo Júnior, que formam 3 gerações de uma mesma família, o avô, o pai e o filho, que tem
um tumulto familiar entre eles, diretamente ligado aos momentos políticos da nossa história recente, a ditadura, os caras pintadas e agora os black blocs. Um autor com um potencial de ideia tão rico, com uma garantia de audiência comprovada pela própria emissora, inclusive em reprise, já que Ribeirão do Tempo fez bastante sucesso em 2017, e essas mulheres, como nós aqui no Observatório da Televisão chamamos a atenção alguns dias atrás, é um dos programas mais assistidos da faixa da tarde, não só na Praça de São Paulo? Por que então Marcílio Moraes não emplaca seus projetos na Record TV há tanto tempo? Plano Alto teria uma segunda temporada, não teve, ficou na conversa. A Lei e o Crime, apesar do grande sucesso, foi cancelada com a promessa de voltar e até hoje também não voltou. Os 500 anos da Reforma Protestante, num projeto de minissérie ou série sobre Martinho Lutero, para ser exibido em 2017, a emissora também não bancou. Talvez porque achasse que seria muito caro, embora as produções de cunho bíblico ou religioso, ou como queira, já estivessem no ar e com muito sucesso na ocasião com os 10 Mandamentos em suas 2 temporadas. Marcílio Moraes, ele aponta falhas e problemas da dramaturgia da Record e, entre eles, a ingerência direta de figuras ligadas à Igreja Universal na produção da dramaturgia da emissora e também declara pública e claramente a sua rejeição à ideia de trabalhar com histórias baseadas na Bíblia. Nada contra a Bíblia em si, né? Eu nunca vi nenhuma declaração de Marcílio antirreligiosa. Ele apenas não se vê, né, como alguém que escreve histórias inspiradas em trechos da Bíblia. E nenhum demérito também àqueles que o fazem, como Vivian de Oliveira, Paula Richard, Renato Modesto, entre outros. Mas não deixa de ser curioso que um autor tão talentoso e que tenha esse currículo que nós revisitamos aqui nesse vídeo de hoje, seja jogado para lá pela emissora, já que as novelas bíblicas estão no ar com o seu público cativo, e agora nós teremos, no primeiro horário, ao final da reprise de A Terra Prometida, às 19h45, uma novela que não é baseada na Bíblia. Por que então Marcílio Moraes e Carlos Lombardi, que até outro dia também era contratado da Record TV, ficaram relegados a desenvolver outros projetos que não saem do papel ou, caso se dispusessem, a escrever novelas bíblicas? Por que a emissora desperdiça o talento do autor e o seu próprio dinheiro, já que ele ganha para não trabalhar, porque ele trabalha, mas para não ter os seus projetos levados ao ar, produzidos efetivamente, chegando ao público? Por que isso acontece? A grande explicação, nem o próprio Marcílio sabe dizer, né? Há um projeto que seria de uma novela e foi convertido em série, tem os seus 13 episódios, salvo engano, escritos e prontos, chamado Pigmalião do Brejo, que é inspirado livremente no clássico de Bernard Shaw, Pigmalião, que já originou aqui no Brasil, inclusive, a novela de Vicente Sesso, Pigmalião 70. Será produzido? Há coisa de 1 ano ou mais se fala que Pigmalião do Brejo sairá do papel. Inclusive, uma das últimas grandes notícias a respeito do projeto foi que Bosco Brasil, autor de Tempos Modernos, na TV Globo, seria colaborador de Marcílio nesse projeto de Pigmalião do Brejo. Marcílio Moraes já provou que se comunica muito bem com o público, não só de novela em geral, mas da Record TV. E sem fazer necessariamente histórias ligadas a crimes ou a banditismo, que não são mais a tônica da emissora no momento. Embora Topíssima vá apresentar personagens que moram no morro, segundo consta. Então, com esse vídeo fica justamente o questionamento em torno vamos dizer assim, desse boicote que há em relação à produção de Marcílio Moraes na Record TV, que é imerecido, mas cuja motivação nós não conhecemos e gostaríamos até de conhecer, para que, numa outra emissora ou na própria Record TV, ele ainda possa nos apresentar projetos bastante interessantes, como os que vêm a público, saem na imprensa, ficamos interessados nós que conhecemos os seus trabalhos anteriores, mas que acabam frustrando ao autor e ao nosso público por não virem à luz. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais um TBT da televisão. Reforço o meu convite para você se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar tudo que postamos especialmente para você. E um abraço, até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.